Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos chegando ao fim do ciclo de ministrações sobre restauração e avivamento espiritual. Estamos aí quase 3 meses, falando sobre este assunto, ministrando ele de diferentes formas, e hoje vai ser a última mensagem deste ciclo. A partir da semana que vem nós começamos um outro ciclo diferente, que está relacionado à missão, ao evangelismo, à proclamação do reino de Deus. Então, a partir de domingo que vem, muda o foco das nossas ministrações, porque nós estamos agora caminhando para a nossa conferência missionária, que vai acontecer em setembro. Então, até lá, até o finalzinho de setembro, nós vamos refletir, vamos meditar sobre uma sequência de assuntos da Bíblia que foca na proclamação do reino de Deus, no ministério missionário e evangelístico que Jesus deu à sua igreja aqui na terra. Mas vamos para a palavra de hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir o texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Quero ler com vocês aqui o verso 18 e 19. 43, versos 18 e 19. Essa pregação aqui, ela não é inédita, o Rodrigo e a família dele já ouviram, porque eles estiveram lá na igreja do Parque Santa Rosa. A única coisa que eu fiz, Rodrigo, foi contextualizar a pregação para a igreja toda, e não só para jovens, que lá era um congresso de jovens. Hoje eu vou pregar a mensagem voltada para a igreja toda. Mas vai sair, sempre a gente fala coisa nova, a gente nunca repete o script ou o esboço ali de um jeito direto e reto assim, A gente sempre tem alguma coisa que Deus dá de diferente para a gente, porque o Espírito Santo, Ele entende as necessidades de cada pessoa que vem à igreja. E você pode pregar o mesmo sermão 10 vezes, e 10 vezes Deus vai falar de um jeito assim, aplicado à necessidade da igreja. E esse é o desejo no meu coração, que você saia daqui com algo que Deus falou ao seu coração, que o Espírito do Senhor comunique para você alguma graça, alguma bênção, alguma mensagem, alguma particularidade que venha trazer edificação, renovo e sustentação para a sua fé. Pois bem, o texto da Bíblia diz assim, Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Por acaso vocês não a percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares isolados. Tá certo? Glória a Deus. Hoje eu quero falar de Jesus, o grande libertador do seu povo. Jesus, o grande libertador do seu povo. Eu quero demonstrar, queridos irmãos, como que a promessa de restauração que é anunciada aqui no capítulo 43 pelo profeta Isaías, encontra o perfeito cumprimento na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um desafio muito grande, quando você lê uma passagem do Antigo Testamento e saber conectar essa passagem com o Evangelho, e saber conectar essa passagem com as nossas vidas. E esta passagem, ela só vai ter o seu perfeito entendimento se você a interpretar à luz da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é de fato aquele que perdoa os pecados, Ele é aquele que restaura a nossa comunhão com Deus, Ele é aquele que nos sustenta no caminho, e é aquele que entregou a sua vida para nos resgatar. Esse é Jesus, o grande libertador do seu povo. Esse é Jesus que de fato pode sustentar a nossa vida, restaurar a nossa fé, nos trazer de volta para o caminho e nos levar aos lugares de bênção. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar dizendo a vocês que nós vivemos numa época em que se prega muito sobre liberdade. Fala-se muito de liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade para decidir quem nós somos, liberdade de gênero, liberdade para viver, como se nós não tivéssemos nenhum tipo de limite.
Só que nesse contexto dessa liberdade que é tão apregoada nos nossos dias, existe uma contradição que é difícil da gente simplesmente ignorar, porque quanto mais a gente fala em liberdade, mas nós presenciamos pessoas escravas, né? Fala-se tanto em liberdade, mas as pessoas de alguma maneira vivem um antagonismo, alguma coisa contraditória na vida. Elas são tão livres, mas à medida que elas se afirmam ser livres, elas vivem como se fossem prisioneiras. Prisioneiras da ansiedade, prisioneiras do medo de serem rejeitadas, escravas da necessidade da aprovação da opinião dos outros, pessoas que são prisioneiras de sentimentos de comparação, cativas em relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos que machucam, que oprimem, né? Que deprimem a alma, mas a pessoa não consegue se libertar daquele relacionamento tóxico, né? Pessoas que são escravas de um vício, de um modo de vida extravagante, e ela faz isso em nome da liberdade, mas ela não consegue sair dessa condição, mesmo quando ela entende que as suas escolhas lhe fazem mal. Então são pessoas que de alguma maneira elas carregam, né, o peso de uma culpa que elas trazem dentro do coração, a culpa de uma decisão que ela gostaria de poder ter apagado da vida dela. Sabe aquele momento da encruzilhada da vida, onde você pode ir para a direita ou para a esquerda, e de repente você toma uma decisão e você fala: me dei mal, gostaria que essa decisão que trouxe tanto impacto, tanto sofrimento, tanto desgosto na minha alma, eu gostaria de ter apagado essa decisão, mas a pessoa não consegue apagar. Então quando a gente olha para essa realidade, dá para a gente entender que existe um tipo de liberdade onde as pessoas elas podem fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo elas não têm liberdade interior, elas não têm liberdade verdadeira, porque ao mesmo tempo que elas podem fazer um monte de coisa, elas não conseguem não fazer aquilo que elas não querem fazer, porque elas se tornaram prisioneiras de um modo de vida. E a mensagem aqui do profeta Isaías, ela foi escrita para um povo que sabia muito bem o que era viver em cativeiro. Judá, dentro desse contexto aqui da pregação profética de Isaías, estava prestes a ser levado para o exílio lá na Babilônia. E o motivo de Judá estar sendo levado para lá era justamente por causa das suas escolhas, por causa dessa dessa falsa liberdade. Eles se tornaram rebeldes, e por causa da rebeldia deles, eles estavam prestes a perder a terra, o templo, a segurança, tudo aquilo que era precioso para eles como nação. Eles estavam correndo o risco de perder, e de fato perderiam, como o profeta Isaías profetizou. Mas o pior de tudo na vida, no cativeiro de Israel, no cativeiro de Judá, não era a Babilônia, que era o seu grande opressor, que era aquele inimigo que estava se levantando para poder tomar o que era deles. O pior de tudo era o pecado deles que estavam levando eles até lá, né? Então, eles não estavam sendo cativos na Babilônia, porque Babilônia era uma superpotência, porque Babilônia era a nação mais poderosa da época, e de repente Babilônia simplesmente decidiu ir lá, entrar na terra e tomar o que era deles. Não, eles estavam indo para Babilônia como resultado deles terem se afastado da aliança do Senhor, eles terem se afastado de Deus, eles terem quebrado um compromisso que eles tinham com Deus como povo, e por conta disso, o pecado deles, né, a rebeldia deles, estavam colocando eles nesta enrascada. Então a promessa aqui de Isaías 43, não é uma promessa sobre simplesmente Deus tirar o povo dele do cativeiro. Não é uma promessa simplesmente de Deus tirar o povo e mudar eles de lugar, da Babilônia para Jerusalém. É sobre Deus fazer algo novo na vida deles, algo
ao mesmo tempo que é novo, mas algo que Deus já tinha feito no passado, né? Que no passado Deus já tinha realizado um êxodo na vida do povo de Israel. Quando eu uso essa expressão êxodo, vocês lembram lá quando Deus tirou o povo do cativeiro do Egito? Então, ali foi um êxodo, né? Deus fez a passagem do seu povo da terra do Egito para a terra da promessa. E nesse êxodo, Deus abriu o mar vermelho, Deus conduziu o povo dele pelo deserto, Deus venceu os inimigos do seu povo e colocou eles na terra da promessa. Aqui, no capítulo 43 de Isaías, Isaías usa a linguagem do êxodo, ele usa a linguagem, né, ele se apropria da linguagem dos fenômenos, daquilo que Deus fez lá na terra do Egito, quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus fez o povo passar pelo deserto, quando Deus venceu o faraó. Então, aqui em Isaías 43, fala de uma promessa de um novo êxodo, de uma nova libertação. Só que essa libertação aqui é diferente, seria maior do que aquela que Deus fez lá no Egito. Lá no primeiro êxodo, Deus tirou Israel do Egito. No novo êxodo que Deus está prometendo aqui em Isaías, Deus tira o seu povo do pecado, né? Lá no primeiro êxodo, Deus abriu caminho no mar, mas neste êxodo profetizado por Isaías, ele abre caminho no deserto. Lá no primeiro êxodo, o sangue de um cordeiro salvou o povo, que foi aspergido nas vergas da porta, né? Mas no cumprimento profético do novo êxodo profetizado por Isaías, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que dá a sua vida para resgatar o seu povo, para resgatar a muitas pessoas. Então Isaías 43, o profeta aqui mostra como que Deus, ele entra dentro da condição espiritual do seu povo para perdoar. Ele entra dentro da história de vida do seu povo para restaurar. Ele se relaciona com o seu povo que está cativo para poder sustentar o seu povo, dirigir o seu povo na libertação e prometer que faria na vida deles uma coisa nova, uma coisa extraordinária. E hoje eu quero que os irmãos que estão aqui ouvindo esta pregação enxerguem neste texto como essa promessa aponta para Jesus. Jesus que é o nosso grande libertador. Então significa que esse texto não fala só para as pessoas que viveram nos dias do profeta Isaías, fala para nós também. Tem uma mensagem de fé, tem uma mensagem de esperança, tem uma mensagem do agir de Deus para a sua vida também, porque Jesus é apresentado para nós neste texto como o grande libertador. Primeiro nós aprendemos aqui neste texto que Jesus nos liberta da culpa através do perdão do pecado. Jesus nos liberta da culpa através do perdão do pecado. Então eu vou com vocês lá para o verso 22, quando Isaías diz assim: contudo você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Lá no verso 24: você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Verso 25: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Deus aqui ele faz um diagnóstico preciso do coração da nação, do coração do seu povo, da condição espiritual do seu povo. O seu povo não o buscava de verdade, não havia integridade, não havia disposição para buscá-lo. Aquele povo tinha religião, eles tinham o templo, eles tinham a lei, mas eles não tinham intimidade com Deus. Eles tinham toda a metodologia da religião, eles tinham toda a parafernália que a religião podia oferecer. Tinha um templo, tinha a lei de Moisés, tinha os cultos, tinha os sacrifícios, e eles faziam isso de uma maneira mecânica, né? Eles ofereciam sacrifícios, eles mantinham a aparência, mas o coração deles estava longe. E por isso o Senhor olha para eles e Deus diz assim para eles: vocês me deram
trabalho com os seus pecados. Já pensou Deus olhando para o povo dele e falando assim: vocês me dão um trabalhão, vocês me dão um trabalho, vocês me dão canseira com seus pecados, né? E Deus diz isso para um povo, justamente o povo que deveria servi-lo, o povo que deveria adorá-lo, que deveria agradá-lo, mas era o povo que insistia em pecar. Inclusive esse povo usava a religião como um modo para camuflar, para poder disfarçar, porque paralelamente ao culto, paralelamente ao templo, paralelamente à vida religiosa que eles tinham, eles viviam uma outra vida. Então eles chegavam ao templo para poder servir, para poder adorar, para poder sacrificar, mas paralelamente àquela vida religiosa, eles tinham uma outra vida, e esta vida era uma vida que desagradava a Deus, era uma vida que dava trabalho para Deus, afadigava a Deus de uma maneira simbólica. É claro que Deus não cansa. Deus está usando uma linguagem aqui para descer no nosso nível de entendimento, para dizer assim: vocês estão me dando trabalho, né? É como se Deus falasse a gente de homem, para a gente entender, né, na linguagem de Deus, o que nós fazemos, os nossos comportamentos, as nossas ações, como que isso é traduzido de uma linguagem que nós entendemos. E aí, depois de Deus dizer que o povo dele cansa ele, dá trabalho para ele, está, aborrecendo a ele, talvez depois de um diagnóstico desse, você esperaria então que Deus desse então uma sentença de condenação definitiva sobre o seu povo. Porque depois de Deus falar tudo isso, o que vem depois? Vem, né, a exclusão, vem a condenação, vem o castigo, vem o que? O peso da mão de Deus? Não. Depois de um posicionamento, de um esclarecimento como esse, você espera que Deus então entregasse o seu povo de uma maneira definitiva ao seu próprio destino, ao seu próprio caminho. Mas então vem o versículo de número 25, e o versículo de número 25 então muda tudo do avesso, porque Deus então diz isso para eles, e depois Deus diz para eles: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos pecados que você cometeu eu não me lembro. Então Deus aqui não diz simplesmente que Israel iria consertar os seus próprios caminhos. Deus não simplesmente entrega ao seu povo: agora se vira, dá os seus pulos, resolve a sua vida, porque eu quero que vocês de alguma maneira se voltem para mim. O que a gente vê aqui é a iniciativa de Deus, Deus dizendo: eu mesmo. E o fato de Deus repetir essa expressão, eu mesmo vou apagar os seus pecados, eu mesmo sou aquele que apago as suas transgressões, mostra primeiramente a iniciativa de Deus em tomar a frente do seu povo, em conduzir o seu povo, em libertar o seu povo. É a iniciativa toda de Deus, né? Então aqui mostra que a salvação, ela nasce do caráter da graça de Deus. O nosso Deus é um Deus gracioso, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que vai atrás, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que chama para perto. Ele é assim, e Ele faz isso mesmo sabendo que o seu povo em si não tem tanta força, não tem tanta disposição. O seu povo está cansando Ele, mas Ele está dizendo: mesmo que vocês estejam me cansando, vocês não me dobram, vocês não conseguem pecar tanto, a ponto de neutralizar, a ponto de acabar aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Então eu mesmo, eu vou ao encontro de vocês. Vocês têm me cansado, porque vocês têm ido muito longe, mas eu mesmo vou atrás de você, eu mesmo vou apagar os seus pecados. Isso é tudo maravilhoso. E o Dr. Rick Watts, que escreveu uma tese sobre isso, ele diz assim que esse perdão é essencial para a restauração acontecer, porque o que causou o exílio precisava ser resolvido antes da verdadeira restauração chegar. Israel tinha um problema,
E o problema deles não era o exílio, não era a Babilônia. O problema verdadeiro é o que levou eles até a Babilônia. Às vezes a gente passa por determinadas circunstâncias na vida e a gente interpreta os problemas mais imediatos, aqueles que a gente percebe, aqueles que fustigam a vida da gente, como sendo os verdadeiros problemas, aqueles que nós queremos resolver rapidamente. Mas os verdadeiros problemas não são esses que a gente percebe mais pertinho. Os verdadeiros problemas são aqueles que nos levam aos problemas. Deu para entender? Os verdadeiros problemas são aqueles que nos levam aos problemas. Os verdadeiros problemas são aqueles que nos levam ao cativeiro. Os verdadeiros problemas são aqueles que nos levam a viver muitas das vezes uma vida longe do cuidado, longe do favor, longe do projeto de Deus para nós. Então não bastava tirar apenas o povo da Babilônia, não bastava apenas resolver a condição imediata do povo, era necessário que os pecados fossem perdoados. E Isaías aqui mostra o Senhor sendo exatamente esse Deus, um Deus que não apenas resolve a condição do seu povo, o problema do seu povo, mas o Deus que entra na vida do seu povo, apesar desse povo ser difícil, apesar desse povo estar indo longe demais, Deus está dizendo: eu mesmo vou tomar iniciativa e vou te ajudar a fazer isso que você não consegue fazer na sua própria força, que você não consegue fazer por decisão. Eu vou te ajudar na sua fraqueza, eu vou te ajudar você voltar para o caminho. Eu vou perdoar os seus pecados e vou trazer você de volta por causa da minha graça. Agora vamos olhar para esse texto e pensar no cumprimento profético na pessoa de Jesus, porque eu disse que Isaías 43 fala de uma libertação, fala de um novo êxodo, fala de uma restauração, mas o profeta ele está apontando para o futuro, ele está apontando para o Messias, ele está apontando para Jesus Cristo. E quando você vai lá para o Evangelho de Marcos, certo dia, trazem um paralítico até Jesus. Aquele homem era paralítico, e todo mundo então espera uma cura física. Está lá em Marcos capítulo 2, verso 5. Todo mundo espera uma cura física. Todo mundo espera que Jesus simplesmente venha resolver o problema imediato daquele homem. Qual era o problema imediato daquele homem? As suas pernas não funcionavam. E provavelmente pelo fato das suas pernas não funcionarem, aquele homem provavelmente vivia uma vida excluída, vivia uma vida miserável, não conseguia trabalhar, vivia talvez do favor das pessoas, dos parentes, vivia debaixo de um círculo de assistência social. Então esse era o problema imediato desse homem. Problema para se locomover, problema de escassez, problema de saúde, problema de não conseguir viver uma vida plena aqui na terra. Esse era o problema imediato. E quando levam esse homem até Jesus, é esperado então que Jesus venha primeiro atacar o problema físico dele. Mas não é isso que acontece. Quando Jesus olha para aquele homem, ele fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, os seus pecados estão perdoados. E quando os religiosos ouvem isso, eles reagem e falam então: quem é que pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E é exatamente isso que Jesus quer mostrar: eu sou Deus. É exatamente isso que Jesus queria revelar para eles: eu sou Deus. E Isaías 43 é Deus quem apaga as transgressões do seu povo antes mesmo de libertar o seu povo do cativo. De nada valeria libertar o povo do cativo e não mudar a condição espiritual do povo. De nada valeria simplesmente Jesus perdoar, Jesus
restaurar as pernas daquele paralítico, dar a ele saúde, dar a ele uma vida plena aqui na terra, sem antes mudar a condição espiritual daquele paralítico. Então Jesus aqui é esse Deus, é esse que tem autoridade de fazer uma libertação plena na vida do homem, de tirar o homem do seu cativeiro social, de tirar o homem do seu cativeiro da saúde, do seu cativeiro familiar, do seu cativeiro existencial. Mas ele faz isso primeiro mudando a condição espiritual da pessoa, e não apenas a condição humana da pessoa. Estão entendendo isso? Então Jesus, ele é o grande libertador, que ataca um dos maiores vilões, que deprimem a nossa vida, que tiram a nossa liberdade, que tiram a nossa alegria, que é o peso da condenação dos nossos pecados. Quando a gente contextualiza esta mensagem para os dias de hoje, a gente entende que a obra verdadeira da restauração começa justamente aqui, no reconhecimento sincero de que nós nos afastamos de Deus. E a partir do momento que nós reconhecemos em alguma medida, por causa da pregação, por causa da obra do Espírito Santo, que traz uma revelação, um quebrantamento em nós, que abre os nossos olhos, a gente começa a entender que nós nos afastamos de Deus. E muitos de nós, de alguma maneira, carregamos dentro do nosso coração, muitas das vezes, um passado. A gente carrega uma mágoa antiga, um pecado escondido que só a gente e Deus conhece. E talvez a gente olhe para a nossa vida e a gente pense: meu Deus, eu fui tão longe. Meu Deus, eu fiz algo tão feio, eu fiz algo tão vergonhoso. Só o Senhor sabe, ninguém sabe. Eu ando no meio das pessoas, as pessoas olham para mim, e para todas as pessoas eu sou uma pessoa normal. Para todas as pessoas, elas me veem como uma pessoa íntegra, como uma pessoa perfeita, né? Como um esposo perfeito, como uma esposa perfeita, como um filho perfeito, como um crente perfeito. Mas só o Senhor sabe, só o Senhor sabe até onde eu fui. O Senhor sabe os limites que eu atravessei. O Senhor sabe o abismo que eu desci. Só o Senhor sabe. E talvez dentro do nosso coração a gente esteja tentando administrar um perdão de Deus. A gente esteja tentando administrar uma retomada com Deus, porque a gente pensa assim: não é possível, Deus não pode aceitar o que eu fiz, não pode simplesmente a vida seguir, não tem que, eu devo estar merecendo tudo isso que eu estou passando, eu tenho que ficar aqui mesmo, porque não é possível que Deus consiga perdoar os meus pecados. E isso que mostra, queridos irmãos, como que a iniciativa de Deus, revelada ali para o povo de Judá, tem a ver com a nossa vida. Como que a iniciativa de Deus em olhar para aquele povo e dizer assim: vocês me deram o trabalho, vocês me cansaram. Parece até que aquele povo foi tão longe, a ponto de não ter um ponto de retorno. Parece que eles foram tão longe a ponto de parecer que não tinha mais volta. Mas quando exatamente o povo chega nessa condição, Deus então vai dizer: eu mesmo vou perdoar os seus pecados, vou apagar os seus pecados, eu mesmo vou me manifestar na sua vida e vou te resgatar por amor do meu nome. Isso mostra aqui a iniciativa da graça salvadora de Deus, e nos resgatar, e nos trazer para Ele, em confrontar aquilo que há de pior dentro de nós, mesmo quando nós não nos sentimos dignos, mesmo quando nós não nos sentimos, capazes de seguir adiante, porque a gente carrega um peso de condenação muito grande sobre a nossa mente. Mas Deus está dizendo: você não consegue fazer isso, eu consigo fazer, e eu mesmo vou apagar os seus pecados, e a vida vai a seguir adiante. Mas em Isaías 43 nós aprendemos também que Jesus nos liberta do cativeiro com a sua presença e com o seu poder. Isaías 43:1 está dizendo assim:
Mas agora diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu te remi. Essa palavra remi é resgatei. Eu te resgatei, eu te chamei pelo seu nome, você é meu. No verso 2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. E lá no verso 16 ele vai dizer: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, e uma vereda nas águas impetuosas, que trouxe o carro, o cavalo, o exército e a força. Aqui eu quero que os irmãos notem que Isaías conduz a memória do povo lá para o primeiro Êxodo, que aconteceu lá no Egito. Todas essas imagens que Isaías usa aqui, de rios, de deserto, de mar, é a Bíblia que Isaías está lendo. Isaías está lendo a história que já havia acontecido lá no passado, quando Deus estendeu as mãos, socorreu o seu povo, interviu na vida do seu povo. E aqui então, queridos, ele está mostrando para aquele povo, aquela revelação que aconteceu lá no Egito, quando o Senhor então abriu caminho no meio do mar. Aquele mar que lá no Egito parecia ser um mar intransponível, aquele mar que impedia a saída do seu povo, porque entre a terra do Egito e o deserto, que era o caminho de volta para casa, o caminho de volta para a terra da promessa, tinha o mar vermelho. Então aquele mar que parecia intransponível, Deus abriu. Deus fez um caminho de travessia naquele mar. E ao mesmo tempo Deus pega então o exército de Faraó e subjuga aquele exército, vence aquele exército, oprime aquele exército, vence o Faraó e o seu exército. E aqui é importante a gente notar aqui nesse texto que Isaías quer que aqueles irmãos entendam que a libertação de Israel lá da terra do Egito não aconteceu porque Israel era forte, não aconteceu porque Israel tinha capacidade de transpor o mar, de transpor as dificuldades. Aconteceu porque ali Deus se revelou como o guerreiro do seu povo. Deus é o guerreiro do seu povo. Deus é aquele que venceu as lutas do seu povo, que venceu os inimigos do seu povo, que venceu os obstáculos que havia na frente do seu povo. Isaías quer que aquele povo entenda que da mesma maneira que Deus, ele pelejou por eles lá no passado, agora Deus também estava se manifestando como esse Deus que iria tirar eles lá da terra da Babilônia, que iria libertar eles daquele outro cativeiro. No primeiro cativeiro Deus foi capaz de vencer os inimigos, e agora Deus quer que aquele povo tenha esperança de que Deus novamente vai ser o guerreiro do seu povo, o libertador do seu povo, aquele que vai tomar a frente do seu povo, mesmo o inimigo sendo grande, mesmo as dificuldades sendo enormes. Deus vai fazer algo novo no meio deste povo. Então, queridos, é muito importante entender aqui que Isaías, ele não promete apenas um escapismo, ele promete a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus no meio do seu povo, enquanto o seu povo estivesse lidando com as águas profundas. Porque no verso de número 2 ele diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Ele está dizendo para aquele povo: eu vou estar com vocês quando vocês estiverem lidando com as águas profundas da vida. Eu vou estar com vocês quando vocês estiverem passando por caminhos que não dá pé. Eu vou estar com vocês.
E aí, queridos, como que a gente entende aqui essa figura de um libertador que é um guerreiro? Porque é assim que Isaías está pintando Deus para o seu povo. Ele é o libertador, o mesmo libertador que venceu Faraó, o mesmo libertador que venceu o mar, o mesmo libertador que fez caminho nas águas profundas. Este é o Deus guerreiro que está com vocês, diz Isaías. E como que a gente entende isso na pessoa de Jesus? Lá no Evangelho de Marcos, Jesus também é descrito com as marcas de um Deus guerreiro, um Deus que vence o inimigo. Lá no livro de Marcos, Jesus ele é profetizado, por Isaías justamente como esse Deus guerreiro que vence os inimigos fortes, os inimigos que atuam na água, que atuam no mundo. Então um dia o povo está com Jesus no lago de Genezaré, e o lago de Genezaré é um lago grande, não dá para você enxergar de uma ponta a outra, dependendo de onde você está, o outro lado dele. Parece um mar, é por isso que é chamado mar, mas é um grande lago, o lago da Galileia. Jesus então está com seus discípulos ali, e de repente começa uma grande tempestade. E Jesus ali no meio daquela tempestade, ele acalma. E quando ele acalma a tempestade, ele faz aquilo que no Antigo Testamento só Deus podia fazer. Quem foi que repreendeu as águas do mar? Jeová, Yahvé, o Senhor. Isaías quer que entenda: olha, eu sou o Senhor que estou com vocês. Quando vocês passar pelas águas, assim como eu estive com vocês no Egito, eu vou estar com vocês de novo. Eu vou tirar vocês de onde vocês estão. Deus, ele está se revelando assim. Jesus então no Evangelho, ele é apresentado para nós como esse Deus guerreiro que repreende a tempestade, que repreende as águas, que repreende o vento, que põe ordem ao caos. Quando Jesus ele anda sobre o mar, ele mostra que ele tem domínio sobre o mar, ele tem domínio sobre o perigo, ele tem domínio sobre aquilo que parece grande, aquilo que parece ser apavorante. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus está andando sobre as águas, mostrando: sou eu quem domino sobre as águas, sou eu quem ando sobre o mar, sou eu que tenho autoridade contra aquilo que é grande. E um detalhe, meus irmãos, então chega um dia que Jesus está na província de Gadara, ou dos Gerazenos, dependendo da sua Bíblia. E ali tem um homem possesso de demônios, e este homem vivia uma vida atribulada, porque ninguém conseguia segurar ele. Tentavam colocar correntes, e as correntes não conseguiam contê-lo. Mas Jesus então vai ao caminho daquele homem. E quando Jesus vai ao caminho daquele homem, aqueles demônios se manifestam e dizem o que Jesus queria com eles, porque não era o tempo. E Jesus então dá ordem para aquela legião de demônios, e aqueles demônios então, eles se jogam no mar, através dos corpos dos porcos que eles entraram dentro. E a cena ali, se você é criativo, você vai entender assim, que da mesma forma que o exército de Faraó foi vencido no Mar Vermelho, Jesus pega aquele monte de porcos cheio de demônios, e eles morrem tudo dentro do mar, dentro da água. Aqui é só um paralelo para mostrar que quando Isaías está olhando para o futuro, ele está falando de um outro grande libertador. Um libertador que tem poder, um libertador que tem poder para guardar o seu povo, tem poder para
libertar o seu povo do cativeiro, com a sua presença, com o seu poder, com a sua glória. Jesus é esse Deus que tem autoridade sobre os demônios e tem autoridade sobre as situações da vida que nos impõem medo. E aí, a gente traz esta pregação para os nossos dias, refletindo que muitas pessoas em nossos dias, elas também estão atravessando as águas profundas da vida neste exato momento. Muitas pessoas estão aí, esperando um livramento do Senhor, esperando um dirigir de Deus, uma orientação do Senhor. Muitas das vezes estão também tendo diante de si uma água profunda, uma situação de crise, uma situação difícil na família, uma doença, uma perda, uma pressão financeira, um relacionamento talvez que naufragou ou está naufragando, uma pessoa que está cansada, que não consegue mais lutar nas suas próprias forças, já não tem ânimo para poder encarar as dificuldades. E aqui, irmãos, eu quero dizer que Deus se manifesta para nós também, como esse Deus libertador, que a sua presença é a garantia do livramento, a garantia de que o povo sairá do seu cativeiro existencial, porque Ele é poderoso, porque Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as intempéries da vida, e assim como Ele andou sobre o mar, Ele também tem autoridade para nos conduzir. Essa pessoa é Jesus. Então, diante disso, o que eu e você precisamos fazer? Nós não podemos deixar o tamanho das muitas águas que nos aflige, nós não podemos deixar que o tamanho das muitas águas que nos cercam resistam à nossa caminhada com Deus, venha definir o tamanho da nossa fé. A gente precisa entender que apesar das muitas dificuldades que você e eu enfrentamos, você precisa olhar e saber que Deus é aquele que garante a sua presença, é aquele que está dizendo assim: eu estou com vocês, eu estou com vocês. As muitas águas não vão submergir, as muitas águas não vão deixar vocês no meio do caminho. Eu vou estar com vocês, ainda que você passar pelos rios, ainda que você passar pelos mares, eles não submergirão. Mas ainda em Isaías 43, nós aprendemos aqui que Deus, ainda em Isaías 43, nós aprendemos que Jesus é o libertador, que deu a sua própria vida em resgate do seu povo. Aí lá em Isaías 43, no verso 3, está dizendo assim: porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu dei o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso aos meus olhos, aqui, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Aí no verso de número 8 vai estar escrito assim: traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. E aqui eu quero que os irmãos notem uma coisa, para a gente caminhar. Deus chama Israel aqui de precioso, Deus chama Israel aqui de honrado, de amado. E quando Deus faz isso, dentro do contexto que eles estavam vivendo, não é porque eles eram tudo isso. Eles não eram tudo isso se eles fossem se examinar pelas suas próprias obras, pelas suas próprias ações. Eles não eram inocentes. Eles não eram flor que se cheira. Mas Deus chama esse povo de precioso. Deus chama eles de honrado. Deus chama eles de povo amado. O próprio capítulo denuncia os muitos pecados de Judá, mas o valor deles
não é definido pelo que eles fazem. O amor deles não é definido pelas suas ações. O amor deles está no amor de Deus. O valor deles está no amor de Deus. O valor deles está na escolha graciosa de Deus. Eles são o povo do Senhor. Não porque eles fizeram uma barganha, não porque eles fizeram por merecer, não porque eles entregaram algo em troca, mas porque Deus os resgatou. Deus os adquiriu. Quando a gente usa essa palavra remir, que tem a ver com resgate, a palavra resgate no Antigo Testamento é quase uma transação. Uma transação. Quem resgata se chama Goel. O Goel é o resgatador do seu povo. O resgatador. A palavra Goel é utilizada para falar do parente resgatador. Aquela pessoa que quando um parente ficou endividado, um parente ficou desafortunado, perdeu a sua fortuna, caiu em desgraça, está na miséria, está quase sendo vendido como escravo, veio o Goel. O Goel é aquele que paga a dívida. O Goel é aquele que compra de volta, que resgata de volta. E o Senhor se apresenta aqui para o seu povo como o grande libertador do seu povo. Aquele que paga o resgate. Então o valor do seu povo não é porque eles eram bons, não é porque eles eram preciosos à luz das suas próprias obras, mas porque Deus resgatou, e a partir do momento que Deus resgatou, o que Deus tem é precioso. O que é de Deus é precioso. Aquilo que Deus investe o seu amor é precioso para Deus. Aquilo que Deus investe o seu sangue, aquilo que Deus investe a moeda de compra do mundo espiritual é o sangue. Aquilo que Deus investe a sua vida, o seu sangue, é honrado, é precioso, é digno aos olhos de Deus. Mesmo que quando Deus compre como escravo, compre como mendigo, compre como alguém desafortunado, como alguém desgraçado na vida, mas aquilo que Deus compra é precioso. Aquilo que Deus compra é precioso. Provavelmente você já está entendendo que isso é para mim, que isso é para você, não é? Que aquilo que Deus compra é precioso. E aqui, queridos irmãos, Deus então mostra o alto preço envolvido para poder resgatar aquele povo. Porque curiosamente, irmãos, quando a gente olha aqui no texto, ele diz assim, verso 3: porque eu, Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. O que Deus está mostrando aqui? Ele está mostrando aquilo que ele fez lá no Êxodo. Deus, para tirar o seu povo do Egito, não foi barato. Não foi barato. Deus pegou Faraó e deixou enterrado lá no mar. Deus pegou os exércitos dos inimigos e deixou enterrado lá. Deus, para libertar o seu povo do Egito, teve um preço. Deus foi lá, pegou as 10 pragas, jogou no Egito. Eles pagaram um preço muito grande. Solta o meu povo porque é meu. Deus pegou a Etiópia, sacudiu. Deus... Só que aqui, irmãos, tem uma coisa mais preciosa aqui, irmãos. Tem uma coisa muito mais preciosa aqui. Porque quando você pega isso daqui e lê e interpreta isso agora dentro do novo êxodo, dentro da nova libertação que o profeta Isaías está profetizando e apontando para o Messias, para Jesus, ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, lá no Egito Faraó pagou um preço, lá no Egito, lá no Mar Vermelho, o Egito pagou um preço, a Etiópia pagou um preço, nações pagaram um preço pela libertação de vocês, mas no novo êxodo, não. No novo êxodo, quem vai pagar o preço por vocês é Jesus.
Quem vai pagar o preço por vocês não é homens, não é nações, não são povos. Eu vou pagar o preço por vocês. Eu vou morrer por vocês. Eu vou comprar vocês. Eu vou adquirir vocês. Quando a gente olha para o Novo Testamento, o evangelista Marcos, ele vai aplicar esse mesmo tema para a cegueira espiritual, para a surdez do povo naqueles dias. Porque Jesus, então, ele se manifesta no Novo Testamento como um Deus salvador, como um Deus gracioso, e as lideranças religiosas, e até mesmo os discípulos de Jesus, eles não conseguiam enxergar que Jesus é o resgatador do seu povo, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que veio para adquirir os que estavam perdidos. Então, os discípulos, eles viam os pães multiplicar, ele viu o mar se acalmar, ouviu os ensinos de Jesus, mas mesmo assim, eles demoraram para poder entender que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação, que Jesus é a libertação. Mas chegou um momento em que Jesus então diz claramente, ele diz claramente: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido, a minha missão é servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Olha o Goel aí, olha o resgatador aí, olha o libertador aí, olha o salvador do seu povo aí. Ele agora não é, Deus não está dando o Egito, Deus não está dando a Etiópia, Deus não está dando as nações, Deus está dando o seu próprio Filho para poder salvar aqueles que estavam perdidos. Então Isaías 43, Deus fala de dar às outras nações, mas no Evangelho Jesus se dá a si mesmo. O restaurador se torna o próprio preço da restauração. O guerreiro que é apresentado por Isaías vence sofrendo, vence morrendo, vence na cruz, vence adquirindo o seu povo para ele. Hoje, queridos, eu quero caminhar para o encerramento dizendo que muitos de nós construímos a nossa identidade, nós construímos o nosso valor, muitas das vezes em cima de coisas que não nos sustentam. Por vezes a gente constrói todo o nosso valor, a nossa dignidade, a nossa história, em cima de uma profissão, em cima do nosso sucesso profissional, em cima do nosso sucesso como pai, como mãe, em cima do nosso sucesso como trabalhador, como pastor, como ministério. Muitas das vezes a gente constrói todo o nosso valor em cima do reconhecimento que as pessoas dão para a gente. É como se a gente precisasse o tempo todo ser validado pelas pessoas. É como se o tempo todo as pessoas precisassem afirmar quem nós somos para a gente conseguir se manter dentro do eixo da vida e encontrar sentido. Muitas das vezes a gente espera um tapinha nas costas, um aplauso, uma aprovação. E quando a nossa identidade, ela depende desse tipo de coisa, a gente acaba de certa forma vivendo como escravo. Escravo do favor dos outros, da aprovação dos outros, do valor do tempo das pessoas. E qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de coisa tem o poder de nos afetar, de nos aborrecer, de nos destruir. Mas Isaías aqui, ele mostra para a gente, nós hoje que estamos ouvindo essa pregação aqui, que a nossa identidade, ela é construída em cima desse valor precioso que nós temos aos olhos de Deus. Deus nos deu dignidade, Deus nos deu do seu amor, Deus nos deu honra, Deus nos adquiriu, e pelo fato de Deus ter nos adquirido, morrido por nós, se entregado pelo nosso resgate, nós precisamos entender que aquilo que deve preencher o nosso valor, a nossa identidade, dar significado para a nossa vida primordialmente. Eu não estou falando que o marido não tem que amar a esposa, nem a esposa o marido, nem o filho os pais, mas eu quero dizer que você precisa saber o que é essencial na vida. E o que é essencial na vida
é você ser amado, honrado, dignificado, é você saber que você tem um espaço no coração de Deus. Isso é importante. Nós fomos comprados por Cristo. Cristo entregou a sua vida por nós. Então hoje, você não precisa viver uma vida, baseado em aprovação das pessoas. Você não precisa viver uma vida onde você precise ter o seu tanquinho emocional enchido, pela autoestima. Eu quero que você fique em pé neste momento. Eu quero caminhar aqui, dizendo que Isaías 43 não é uma palavra apenas de ânimo, para dizer para a gente que dias melhores virão. Isaías 43 é uma revelação de uma grande obra de restauração. E esta obra de restauração, a gente só encontra ela na pessoa de Jesus. Isaías 43 é sobre um Deus que olha para um povo que é culpado. E Deus, ao invés de condenar esse povo, Deus promete perdão. Isaías 43 é para um povo cercado pela água, pelo deserto. E Deus promete a sua presença. A sua presença no deserto e nas muitas águas. Ele não está dizendo que vai te tirar do deserto, nem vai te tirar das muitas águas. Ele está dizendo que a presença dele vai ser com você, no deserto e nas muitas águas. Isaías 43 é para um povo no deserto, mas que ele promete nesse deserto caminho, direção e provisão. Não vai faltar o que você precisa. Não vai faltar aquilo que você necessita, porque no deserto ele vai te dar direção e provisão. Isaías 43 é para um povo cego, mas para um povo que ele promete restauração da visão, restauração espiritual. É para um povo cativo que ele promete resgate e libertação. E tudo isso se cumpre em Jesus. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. É aquele que restaura a nossa comunhão com o Pai. É aquele que caminha com a gente nas águas profundas da vida. É aquele que nos alimenta no deserto. É aquele que abre os nossos olhos e entrega a sua própria vida em resgate de nós. É Jesus. Então hoje essa mensagem, ela desafia 4 tipos de pessoas. Aqueles que carregam uma culpa antiga, Jesus oferece perdão para você. Ele está dizendo para você: eu mesmo apagarei os seus pecados. Descansa o coração em Jesus. Não tem pecado que Jesus não perdoe. Não tem culpa que Jesus não possa apagar. Ele diz para aqueles que atravessam as águas profundas: eu estou com você. As muitas águas não vão te submergir, porque eu estou com você. Para aqueles que estão no deserto espiritual, Ele oferece direção, Ele oferece sustento. Ele vai dizer para você: você não vai morrer nesse deserto, você não vai ficar nesse deserto. Eu já fiz no passado e eu vou fazer uma coisa nova. Não limite as minhas expectativas, não limite as expectativas em Deus. Deus sempre surpreende. E para aqueles que estão buscando valor e aprovação, Jesus diz para você assim: eu já te comprei, eu já te remi, eu já te resgatei. Quando ninguém dava importância para você, eu te resgatei. Eu fui lá naquele ponto da sua vida, aquele divisor de águas, que representava a sua destruição, que representava a sua ruína. E lá naquele ponto, eu te comprei. Eu te comprei no mercado de escravo, onde ninguém queria você, mas eu fui lá e paguei a sua dívida, para que você não viva mais como escravo, você viva agora como alguém que está no relacionamento com Jesus.